nós estamos pagando hoje mais de 6 milhões de brasileiros. Sabe quanto que houve na história um pagamento de 6 milhões num dia? Nunca. Nós estamos, a cada dia, batendo um recorde brasileiro de pagamento. Então, o que é importante para finalizar a minha resposta? Nós começamos há uma semana, na verdade, quinta-feira da outra semana, e cada dia tem sido assim. Então, a cada dia a gente tem uma diminuição nas filas, foi muito intenso, em especial, quando nós começamos a pagar os informais, mas, por isso é que o ministro Moro nos permitiu que nós tenhamos um pouco mais de organização. Por quê? Porque, às vezes, há também algo muito claro, que é a ansiedade. Quando nós conseguimos ter uma organização nas filas, isso melhora, os funcionários da Caixa estão com equipamentos, nós estamos conversando, inclusive aqui na central, com a própria Casa Civil, ela está nos ajudando, mas, de novo, pedimos à população, como o Paulo falou, vice-presidente, de que as pessoas não vão à Caixa se puderem tirar as dúvidas pelo aplicativo ou pelo site. Porque 60%, 70% não estão indo para pegar dinheiro. E nós entendemos que o nosso grande desafio, pedimos ajuda à imprensa, muito importante a imprensa nos ajudar, 30 milhões de brasileiros não tinham usado uma conta digital. Sem dúvida nenhuma, é uma curva de aprendizado. Então, reforço o pedido a vocês, por favor, nos ajudem, porque esta é a parte da população que eu tenho certeza que todos nós nos orgulhamos, que não precisem mais tomar dinheiro a 25% ao mês, mas eles não têm a mesma tranquilidade que, por exemplo, nós já pagamos milhões de pessoas direto na conta de poupança da Caixa. Estas pessoas não estão indo, porque elas já estão acostumadas a fazer pagamentos e transferências com basicamente a maioria de nós. Então, obrigado pela pergunta, mas sumarizando, entendemos, Paulo já dorme pouco, não está dormindo, nós temos uma conversa o tempo inteiro, a Caixa Econômica Federal, como governo Bolsonaro, nós temos a preocupação com o equilíbrio entre a questão social do coronavírus e a questão social da economia. E sim, tentamos equilibrar, mas a maioria das pessoas que estão nestas agências mais movimentadas não estão para retirar, estão para tirar dúvida. Muito obrigado. Mais alguma pergunta da imprensa? Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, presidente. Eu sou Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar ao presidente Pedro sobre a antecipação da segunda parcela que o senhor mencionou. Ao decidir antecipar a segunda parcela, a Caixa, o governo, também levou em conta esses relatos e problemas de atraso que várias pessoas trouxeram a público, uma forma de compensar pessoas que eventualmente não receberam ou tiveram atraso no recebimento da segunda parcela. Queria saber se o governo considera uma antecipação da terceira parcela, se já se está pensando em relação a isso. E ao ministro Onix, eu queria lhe perguntar se o governo continua trabalhando com um auxílio de 3 meses, né, como foi aprovado na lei, ou se já existe algum tipo de discussão, se eventualmente vai ser preciso ampliar esse auxílio por um período um pouco maior. Muito obrigado. Bom, aqui que a gente estava falando, você fez uma pergunta boa, extensa, qualquer coisa, se eu esquecer, você me avisa aqui. Mas, assim, sim, excelente pergunta. É muito intenso esse pagamento. Então, de novo, a Dataprev está fazendo um ótimo trabalho. Mas nós temos 40 milhões de cadastros, nós recebemos 13 milhões até agora. Nós temos uma capacidade de pagamento maior. Então, o que nós fizemos? Eu conversei com o ministro Onix, o Paulo com o Barreto, decidimos o seguinte: dado que temos uma capacidade de pagamento maior do que estamos recebendo, de novo, Dataprev é um trabalho excelente, mas podemos pagar mais rápido. Como não recebemos a base de dados, sim, antecipamos o pagamento. Se tivéssemos recebido a base de dados e tivéssemos mais 20 milhões de pessoas para pagar essa semana, não teríamos antecipado. Sua pergunta é excelente. E aqui
é isto que é governo, no sentido de conversa, e nós queremos o bem da população brasileira. Logo, isso é uma questão importante, sabemos que as pessoas beneficiárias do Bolsa Família dificilmente têm alguma dúvida, porque estão recebendo da mesma maneira que sempre receberam. Do cadastro único, qual que era a grande questão? Eu não recebi por quê? Estamos hoje respondendo. Mais do que isso, permitindo que essas pessoas refaçam seu cadastro, para que a Dataprev, que, repito, está fazendo um ótimo trabalho, possa ver se serão contemplados. Agora, sim, qual é o mais complexo? Aqueles que há 2 semanas atrás ninguém sabia que tinham, eram invisíveis, como o ministro Paulo, meu chefe, fala. Há 2 semanas tínhamos invisíveis. Esses invisíveis hoje são 42,2 milhões de brasileiros. E nós estávamos conversando, pensamos que chegaremos a 50 milhões de brasileiros. Invisíveis, até 2 semanas atrás, 25% da população brasileira. Então, sim, é um número maior do que nós imaginávamos. Sim, dada a legislação que demanda uma série de pontos, então não é fácil realizar os cruzamentos das informações, pode ser que tenha neste terceiro grupo, nesta parte que ainda não recebeu, e qual a contrapartida que nós decidimos? Vamos ajudar, antecipar, lembrando, nós pensávamos em pagar no dia 15 de maio, estamos pagando a segunda parcela, que era 15 de maio, no dia 23 de abril. A pessoa, por exemplo, vai ter gente que vai ter recebido no dia 22 a primeira parcela. E no dia 23 vai receber a segunda. Então, para finalizar, sua pergunta é ótima. Sim. Qual é o nosso papel aqui? É um conjunto de variáveis. Se uma variável, às vezes, não vai na velocidade que nós queremos, nós antecipamos outras. E essa é a vantagem de ter um governo liderado pelo presidente Bolsonaro, no meu caso, meu chefe é o ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, a gente conversa o tempo inteiro, e é isso aí, as dificuldades vêm, nós reagimos e vamos com tudo. Eu acho que a gente tem que lembrar de que a gente saiu do zero absoluto. Quando o projeto estava tramitando ainda no parlamento, nós começamos a tentar formular, começamos a conversar com a Caixa, conversamos com a Dataprev, conversamos internamente. Vamos lá, tem que pagar o auxílio emergencial, dá um Google aí e vê como é que faz. Não tem uma fórmula pronta. Nós fizemos uma opção que poderia ser de êxito ou trazer dificuldades. Graças a Deus, escolhemos o aplicativo. Nós fizemos um acordo com as operadoras de telefonia, que não só ampliaram a capacidade de tráfego, como deram gratuidade para quem não tinha condição de fazer funcionar. Esse aplicativo já está na sua 3ª atualização, cada vez ficando melhor, provavelmente ainda terá mais 1 ou 2, para que ele seja, vamos dizer assim, mais perto do ideal. Nós também tínhamos uma base de dados, vamos pegar o cadastro único, que todo mundo fala, tinha 75 milhões, tem 75 milhões de pessoas lá, tem 10 milhões que não tem CPF. Não é 100 pessoas, é 10 milhões de pessoas. E isso tudo vem sendo trabalhado, ou seja, nós encontramos uma dificuldade quando nos deparamos com os obstáculos que a lei determina para o não cumprimento de questões eleitorais e que bloqueiam o CPF, né? Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá, como a gente fala lá, porta para dentro do governo, fomos conversar com a Receita, encontramos um caminho dentro da lei para poder simplificar, parar de ter gente também lá na Receita Federal ou nas agências do Correio, e nós conseguimos dar condições a que hoje a base de dados da Caixa e da Dataprev, elas não apenas conversam com rapidez, como têm os dados hoje mais refinados. Nós temos um outro problema, as equipes também, elas acabaram se afinando e hoje nós estamos com prazos mais encurtados. Então, isso tudo é uma evolução que custou o sono de muita gente por muitas noites. Está aí o Paulo, o Barreto, né, e nós mesmos que fomos vários dias e várias noites. Eu quero
mais uma vez agradecer a todos os técnicos da Caixa, da Cidadania, da Dataprev. Tem muita gente que virou 2 ou 3 noites sem dormir, exatamente para poder fazer essa entrega, que é o que nós estamos fazendo. A antecipação, o que é? Nós ganhamos fluxo, ganhamos velocidade, por que não antecipar e dar melhor condição para as pessoas? Então, é uma coisa de sensibilidade, com um momento difícil que as famílias estão vivendo. E cada vez que vai avançando, nós vamos ser mais eficientes. Quando começou, eram 5 dias de análise da Dataprev, mais a homologação da cidadania, mais 2 dias para que a Caixa pudesse fazer o pagamento. Isso está sendo encurtado para 3 dias. Eram 7 originalmente, já está em 3, talvez 3,5. Agora, isso precisou a afinação do time. Nós funcionamos como um time. Tanto é que nós já tomamos a decisão no Cidadania de fazer a Secretaria Nacional do Cadastro Único, exatamente para ter uma base de dados fidedigna, que eventualmente, num futuro que seja necessário uma operação desse tipo, a gente tem uma base refinada, ajustada e afastado também. E a gente não pode esquecer que no meio disso tudo tem aí as fraudes, no meio disso tudo tem a Polícia Federal nos ajudando, a ABIN, coibindo a tentativa de hackers de bloquear o sistema da Caixa. Está o sistema de segurança da Caixa a pleno, quer dizer, não é uma operação que a gente faça em céu de brigadeiro. Tem dificuldade a cada passo, mas nós fomos com competência, com humildade, com diálogo, e um ajudando o outro, nós fomos vencendo isso. Hoje, o que a lei nos determina é que até o dia 3 de julho, a gente esteja aberto, recebendo as pessoas. Vai ter gente residual que não conseguiu agora, que lá na frente vai precisar, que nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que mandar lá para a Caixa Federal, e a Caixa vai ter que fazer o pagamento, mesmo depois do dia 3. Porque se ele se habilitou até o dia 3, ele tem direito às 3 parcelas e vai receber. A garantia que o governo Bolsonaro dá é de que, e o ministro Paulo Guedes já reiterou isso mais de uma vez, ao Pedro, a mim, a toda a nossa equipe, de que os recursos estarão disponíveis. Nós temos uma previsão, aqueles 98 bilhões é uma previsão daquilo que a gente achava que nós íamos encontrar. Eu vi hoje, acho que inclusive foi num dos 2 jornais de São Paulo, eu acho que foi no teu, não tenho certeza, de que tem um especialista da FGV falando que os invisíveis no Brasil são 5 milhões. Nós já achamos 10, 12. Estamos caminhando para 20. E vamos passar desse número. Então, essa é uma oportunidade também de que a gente possa, de uma vez por todas, encontrar essas pessoas. Depois que passar esse enfrentamento que nós estamos fazendo, o governo federal vai ficar com uma base de dados aonde nós vamos ter políticas públicas para essas pessoas, treinamento, qualificação, microcrédito, ou seja, as pessoas que durante décadas viveram à margem do Estado, elas terão, por serem conhecidas pelo Estado, nós poderemos alcançá-las com boas políticas, políticas de promoção, políticas para que elas ganhem mais cidadania, que é o que o presidente Bolsonaro deseja, que o Brasil possa não ser um grande país, mas ser uma grande nação. Eu falei que nós estamos prontos para cumprir a lei. Ao longo dessa caminhada, nós vamos aferir se vai haver necessidade de mais alguma ação ou não. Mas, como o presidente Bolsonaro disse, ele olha o todo e cuida de todos os brasileiros. E é o que nós estamos aqui com humildade, fé e trabalho fazendo. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a todos. Boa noite.